Dentro dos conceitos geográficos, temos o espaço e a paisagem. O espaço é qualquer área transformada pela ação do homem. Já a paisagem são elementos do espaço perceptíveis aos sentidos humanos, como formas, sons e cheiros. Lugar é o espaço com o qual se tem uma relação de afetividade e pertencimento, conhecido como fenomenologia. Um dos exemplos são os lugares místicos e a romantização do espaço. O território é uma dimensão de análise de espaço a partir das relações de poder. Envolve não somente uma divisão natural, como uma divisão política e social. O exemplo são as fronteiras. A região, a delimitação do espaço definida a partir de um critério pré-definido. Pode-se criar uma região para a divisão de uma área a partir das práticas culturais e dentre outros critérios. Um dos exemplos são os elementos marcantes da região, como músicas, roupas e obras literárias. Rosa dos ventos. Facilitam a orientação na superfície terrestre. É fundamental para estabelecer deslocamentos aéreos e marítimos. Meridianos. Linhas imaginárias. Servem para modificar a data e o dia. Oi, gente, tudo bem? Essa é a minha parte de trabalho. Eu vou falar sobre fuso horários e escalas cartográficas. Ambas são matérias muito simples, muito fáceis, que caem bastante no vestibular. Então, acredito que vocês têm que prestar bastante atenção. Mas são moles, vocês vão tirar isso de letra. Seguinte, falando sobre o fuso horário, a gente pode partir de dois conceitos. O que é e para que serve? Eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Para que serve o tempo, a hora que a gente tem? Ela serve para a gente se situar de acordo com o dia e com a noite, correto? De acordo com o que a gente faz durante o período de tempo. Para isso que serve a hora. E o fuso horário é a mesma coisa. Ele faz a gente se situar, em vez de ser do dia a dia, ele faz situar a gente de país para país. Dependendo de tais países, eles têm horários e eles têm horas diferentes. E até mesmo, o mesmo país pode ter vários fusos horários diferentes, como é o caso da Rússia, como é o caso dos Estados Unidos, até mesmo do Brasil, que tem horas diferentes de um mesmo país, devido à sua grande extensão territorial. Seguindo isso, a gente pode falar um pouquinho, como ele foi criado e para que ele foi criado, Foi criado em 1884, lá nos Estados Unidos, numa conferência chamada Conferência de Washington, devido a um problema que estava tendo na população global, porque lá no século XIX, assim, uma historinha básica, lá no século XIX, muitas pessoas queriam conhecer outros países, ou conhecer até mesmo algumas cidades, algumas regiões de certos países que eles não conheciam. E viram que, poxa, como na minha cidade vou dar um exemplo, meio-dia e lá já é de noite. Sabe? Não faz sentido nenhum. No século XIX, eles ainda se baseavam de acordo com o período do tempo, Período do dia, a luz do sol e a luz da lua. Eles se baseavam de acordo com esse parâmetro de tempo. Criaram essa conferência, no intuito de resolver esses problemas entre cada país. A gente sabe que nosso globo terrestre é dividido pela linha do Equador e a linha do meridiano de Greenwich, correto? Que separa norte-sul e leste-oeste. Na conferência de Washington, eles partiram pelo conceito do meridiano de Greenwich ser o ponto zero, marco zero dos fusos horários. O meridiano de Greenwich separa o lado leste e oeste, correto? Ele sendo o ponto zero, todos os países para o lado leste iam ser acrescentados horas. 1 hora a cada longitude. E países virados para o oeste, que ficam a oeste do meridiano de Greenwich, seriam diminuídos 1 hora. Por que 1 hora, Leandro? Olha, a Terra é uma esfera, Sim, gente, a Terra é uma esfera, ela não é plana. E ela tem um ângulo, de 360 graus. Como foi dividido os horários de acordo com o meridiano de Greenwich, foram divididos 180 graus a leste e 180 graus a oeste. 24 pedaços para leste e 24 pedaços para oeste. E nisso, cada pedacinho tem 15 graus, que é equivalente a 1 hora. O bonito ali esqueceu de explicar que são 24 pedaços devido às 24 horas do dia. Mais um motivo de serem divididos 1 hora a cada 15 graus. Por isso que eles acrescentam 1 hora para leste e 1 hora para oeste, dependendo do ponto zero. E é isso, gente. Fuso horário é uma matéria muito simples, muito rápida, que vocês conseguem entender tudo certinho. Não tem tanta baboseira, tanta coisa para ser explicada. E é isso. Agora vamos para a parte de escalas cartográficas. Agora eu vou falar sobre as escalas cartográficas. Para que servem elas, Elas fazem com que a gente consiga reduzir nosso espaço geográfico
em um papel, por exemplo, numa folha de papel. Ou quando a gente for montar um mapa digital, a gente consegue diminuir aquele vasto tamanho quilométrico de terras em um papel. Por exemplo, numa folha de papel, desenhar um mapinha bonitinho aqui e bota uma escala. Normalmente a gente usa 1 centímetro, né? Como tá aqui do lado, a gente usa 1 centímetro para tantos milhões, ou 1000 ou 100 centímetros também. Ela é dividida em 2 tipos, escalas numéricas e escalas gráficas. Eu vou virar de ladinho aqui para vocês entenderem melhor. As escalas numéricas, elas normalmente têm uns números muito grandes, muito grandes. Por exemplo, como ali do lado, a gente tem o exemplo de 1 para 50 mil. Tá, Leandro, mas são o quê? 1 para 50 mil metros, quilômetros? Normalmente, quando eles não indicam a unidade de medida, a gente fala que são centímetros. Então, é 1 centímetro para 50 mil centímetros. Tá, Leandro, mas como que eu defino se ela é numérica ou ela é gráfica? Vou fazer um paralelo muito interessante para vocês entenderem e conseguirem distinguir cada uma delas. Você aqui tem uma dimensão de 1 para 100 centímetros. E aqui você tem 1 para 1000 centímetros, por exemplo. Aqui eu consigo ver muito mais detalhe do que aqui, que eu não consigo. Então, as escalas numéricas, elas têm menos detalhes do que as escalas gráficas. Ou, também posso falar também, que as escalas gráficas, elas têm os valores menores de amplitude do que as escalas numéricas. Porque eu consigo ver poucas coisas ao meu redor, correto? Já aqui, eu tenho um campo de visão muito maior. Então, as numéricas, elas têm maior campo de visão, maior amplitude e baixo detalhamento. Já as gráficas, elas têm muito detalhamento por ser mais perto, porém a gente perde amplitude, a gente não tem um campo de visão maior. A gente tem uma fórmula para calcular a escala, né? Que é assim, E é igual a Dzinho sobre Dzão. E é de escala, é igual a Dzinho. O Dzinho, ou D menor, enfim, chame do que quiser, é a área menor, é a área do mapa. Já Dzão, ou D maior, ele é a área real, a área do local real mesmo, entende? Então é assim que a gente calcula. É simples, básico, fácil, rápido.